O mais importante é que, como nós já discutimos aqui várias vezes, né, está em pleno andamento um verdadeiro golpe de Estado nos Estados Unidos. Né? Muita gente, eu já falo isso, prevendo que muita gente vai contestar o exagero do PCO, né? É sempre um exagero você falar as coisas exatamente como elas estão se desenvolvendo. Né? Por que nós falamos em golpe de Estado? Nós falamos em golpe de Estado porque há uma intensa campanha que já foi adotada, né, pelo próprio Biden, no sentido da aprovação, né, de uma segunda lei contra o terrorismo. Essa segunda lei contra o terrorismo seria uma lei contra o terrorismo doméstico. A lei antiterror, ela caça, suspende, né, todas as garantias que uma pessoa tem ao ser presa se ele for acusado de terrorismo. Então, habeas corpus, ele pode ficar incomunicável. Bom, toda a imprensa, os setores que apoiaram o Biden estão reivindicando uma nova lei antiterror, quer dizer, que seria um segundo golpe de Estado, tá? E essa lei antiterror seria um aperfeiçoamento da primeira, porque ela já não usaria o pretexto, né, do terrorismo externo, né, grupos islâmicos, etc. e tal. Ela usaria o pretexto agora do terrorismo interno. Né? Então, isso daí, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos maiores atentados, né, aos direitos democráticos da população norte-americana, provavelmente em toda a história dos Estados Unidos. Né? O Biden já para aqueles que vão falar, não, mas isso daí é especulação, não, o Biden já se comprometeu a uma ampla movimentação no sentido da aprovação dessa lei e tudo mais. A aprovação dessa lei, ela é feita com pretexto da suposta insurreição direitista, é uma farsa, não houve nenhuma insurreição, está absolutamente claro isso daí para quem viu as coisas, né? Do suposto golpe de Estado, também não houve nenhum golpe de Estado, o golpe de Estado, na verdade, é esse que o Biden está dando. Estão usando a direita como pretexto. Quer dizer, apoiado na opinião democrática, de um ponto de vista geral, vão aprovar uma das leis mais antidemocráticas que os Estados Unidos já conheceu até hoje, se é que não é a lei mais antidemocrática de todas. Né? Bom, o golpe de Estado, ele está sendo complementado por um verdadeiro expurgo das redes sociais. Né? Quando nós falamos que não era correto apoiar a ação do Twitter de banir o Trump, né? Porque isso aí teria... porque esse ato não é um ato simplesmente contra o Trump, isso aí abriu toda uma polêmica, mas nesse momento nos Estados Unidos e no mundo inteiro, o ato contra o Trump, que passou com o apoio da esquerda, né, se transformou num verdadeiro expurgo dentro da internet. Também, volto a insistir, não é um problema, não é a minha opinião, é o que está efetivamente acontecendo. Quer dizer, a partir de agora, conseguiu-se, né, as condições políticas, foram obtidas as condições políticas para um expurgo em massa dentro das redes sociais. E o expurgo não é contra a extrema-direita, é contra, por exemplo, extremistas. Quem que é extremista? Extremista é todo mundo que eles não gostarem. Você ocupou um prédio público para protestar, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo dos próprios Estados Unidos. A extrema-direita ocupou o Capitólio. E os movimentos que havia alguns anos atrás, que se chamavam de Occupy, o que eles são? Eles são menos extremistas do que a direita? Quer dizer, abriu-se a porteira, já se abriu, né? Eu volto a insistir. Não é que
é possível que, como eles reprimiram o Trump, eles venham a reprimir a esquerda. Abriu-se a porteira e todo mundo está sendo reprimido amplamente. Essa que é a grande realidade. Bom, outra coisa que é importante também nessa discussão é o fato de que as pessoas não param para pensar que quando você tem uma lei e quando você tem uma determinada definição, por exemplo, combater as fake news, notícias falsas. A pessoa que vai combater a notícia falsa já, pela própria natureza da função, ele está transformado em Deus, porque ele é a pessoa que sabe o que é a verdade no mundo, né? Ele vai definir o que é a verdade, uma coisa totalmente... no passado, só as igrejas tinham essa pretensão de saber o que era verdade. Por exemplo, o Papa, ele é infalível, ele sabe o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, na opinião dele e na opinião de determinados membros da Igreja Católica. Eu não jamais poderia compactuar com uma ideia tão extravagante quanto essa. Agora, o dono do Twitter, ele não é Papa. Então ele não é igreja também. De onde vem essa pretensão dele a dono da verdade? Tá? Ninguém sabe. O Estado norte-americano, menos ainda.